Olá, muito obrigado a você que nos acompanha. Aqui fala o jornalista Pinto Júnior, que tem o prazer, a honra de se comunicar com você neste momento. Está conosco o dirigente do PCdoB na cidade do Natal, ex-vereador da capital, George Câmara, um estudioso do que diz respeito às regiões metropolitanas. E é sobre esse tema que nós vamos conversar no programa de hoje. Meu caro George Câmara, muitíssimo obrigado por estar conosco, um prazer reencontrá-lo aqui na PNTV, um abraço aos amigos da live no Facebook, para conversar um pouco sobre as questões da região metropolitana. Queria começar pedindo para você nos explicar acerca da lei. Qual a lei brasileira, na Constituição brasileira, que garante a construção das regiões metropolitanas? Pinto Júnior, eu quero primeiro agradecer pelo convite. Quero cumprimentar você e cumprimentar as pessoas que nos acompanham, né, pelo jornal Potiguar Notícia, dizer da satisfação de estar conversando um pouco com vocês sobre essa temática, né? Veja só, a Constituição Federal, ela, a partir de 5 de outubro de 1988, ela deu poderes, deu atribuição aos estados da federação, estado-membro, para legislar nessa matéria de regiões metropolitanas. Então, o artigo 25 da Constituição Federal, através do seu parágrafo 3º, ele confere esse poder, essa prerrogativa, para legislar na criação e na ampliação, né, de regiões metropolitanas, também de aglomerações urbanas e de micro-regiões, as 3 categorias de organização regional, de organização do território, né, para cuidar das funções públicas de interesse comum. Às vezes, pelo tipo de crescimento que foram tendo as cidades, né, você tem determinadas relações entre um município e outro, entre cidades, né, que, muitas vezes, problemas que afligem a população, né, dessas cidades que estão aglomeradas, né, eles, muitas vezes, não são resolvidos somente na ótica do município, né. Por isso que a Constituição Federal tratou dessa matéria, colocando essa atribuição aos Estados-membros, diferentemente de antes, que eram as 9 primeiras regiões metropolitanas criadas em 1973 e 74, na década de 70, né, foram criadas por lei federal. Logo após a Constituição, teve esse novo ambiente em que conferia aos estados esse poder e essa responsabilidade, né, também, porque teve um problema que não atribuiu critérios, não definiu critérios, atribuiu o poder, mas não, aí fica, cada estado faz ao seu modo, né, então você termina não tendo uma diretriz que venha uniformizar. Somente depois de alguns anos é que... O Estatuto da Metrópole equacionou essa questão ou não? De alguma maneira, como a Constituição também trouxe, pela primeira vez, nas 8 Constituições brasileiras, né, essa de 88, ela trouxe um capítulo dedicado à política urbana, com os artigos 182 e 183, e levou muito tempo, né, levaram-se 13 anos, né, somente em julho de 2001, é que surgiu o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, que é de 10 de julho de 2001, tratando de ordenamento urbano no âmbito da cidade, né, no âmbito apenas de um município, né, mas já abrindo canais de entendimentos, de diálogos com municípios, né, circunvizinhos. E passados mais quase 14 anos, né, foi quando surgiu, a partir de janeiro de 2015, em 12 de janeiro, a Lei 13.089, né, que é o Estatuto da Metrópole, que essa sim já estabelece, essa nova lei federal, estabelece alguns parâmetros para que você tenha uma gestão, né, compartilhada com um certo grau de entendimento naquelas funções públicas de interesse comum, porque, na verdade, você tem que prestar um serviço à altura para a coletividade. Se o cara trabalha em Natal, mas ele dorme em São Gonçalo do Amarante, ou Extremóis, ou Parnamirim, ou o contrário, ele trabalha em Parnamirim, mas ele dorme em Natal, mora em Natal, ou numa cidade vizinha, então ele passa a estar submetido a uma problemática que é comum a mais de um município. Então, vamos então dar um exemplo aí. Isso impõe uma situação de solucionar problemas comuns. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a questão do lixo, né? Que tem vários momentos no que diz respeito à questão do lixo, né? O momento da coleta, o momento do transbordo, o momento do destino, né? Por exemplo, o lixo de Parnamirim, de Natal, ele vai para Ceará-Mirim. Isso se encaixa no exemplo disso que o senhor está falando. Porque o que acontece? Em países como o Brasil, por alguns estudos, se convencionou estabelecer que você produz 1 quilo por habitante
por dia de lixo, né, dos resíduos sólidos domésticos, né, não é fora da construção civil, o lixo industrial, enfim. Mas o lixo doméstico, proveniente do dia a dia das casas das pessoas, né, você produz, em média, 1 quilo por habitante por dia. Claro que no final de semana diminui, o pessoal viaja, mas é um pouco essa média, né? Então, você não pode ter um aterro sanitário que não leve em consideração uma escala de quantidade para você poder processar com viabilidade econômica, técnica e econômica. Então, por isso, você tem que ter, pelo menos, assim, em torno de 500 toneladas por dia para tratar num aterro sanitário, porque justifica uma instalação de um certo porte que tenha eficiência no ganho de escala para tratar. Não pode ser para 10 mil habitantes. Então, por isso que você tem os consórcios públicos intermunicipais, né, para unir municípios no sentido de fazer aterros sanitários, né, que possam comportar o atendimento a mais de um município. Natal é a única cidade do Rio Grande do Norte que tem 850 mil habitantes, que, portanto, teria condição de ter um aterro sanitário só para ela. Só que não tem chão para isso. Até por uma necessidade, teve que pactuar com o município vizinho, que coube, no caso, a Massaranduba, ali em Ceará-Mirim, né, na saída norte de Natal, pela BR-406, a instalação do aterro sanitário, que realmente tem, como você falou, no lixo, no resíduo sólido, né, doméstico, você tem que considerar um custo, né, que é o custo da coleta, que o município, né, tem que arcar com esse custo, para isso cobra seus tributos, né, o custo da coleta, porque é uma questão de saúde pública, o custo do transporte e o custo do tratamento e disposição final, né, que se dá no aterro sanitário. Então, quando você tem grandes percursos e grandes dificuldades de tráfego, porque tem regiões congestionadas, ainda que o percurso não seja tão grande, você tem estações de transbordo, como foi transformado o antigo lixão, né, que funcionou por 35 anos, de 69 até 2004, em Natal, na Cidade Nova, hoje transformou-se, já há algum tempo, numa estação de transbordo que pega justamente esse lixo da Zona Sul de Natal e de Parnamirim, né, para fazer o transbordo e colocar naqueles caminhões maiores para levar para lá. Então, esse custo de transporte acaba sendo elevado, né? E é importante que tenha essa pactuação entre os municípios para que você possa solucionar questões comuns e possa oferecer um serviço de qualidade, porque é matéria de saúde pública. Talvez já coubesse, aqui você tem aquele para o aterro de Ceará-Mirim, que contempla ali a Zona Norte, o pessoal ao norte. Talvez fosse interessante pensar em um outro aqui para o sul, em função desse custo alto do transporte, né? Algo que poderia contemplar a região sul de Natal, o município de Parnamirim, Nísia, São José do Mipibu e alguns municípios da região agreste. E já existe algum debate sobre isso? Não tenha dúvida. Inclusive, quando o governo do Estado elaborou, alguns anos atrás, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né, porque tem uma lei federal que trata dessa matéria, que deu prazo, inclusive, para a elaboração dos planos municipais da gestão integrada do resíduo sólido, porque a gestão integrada comporta uma série de ações de saúde pública que tem... Às vezes você pode contaminar, por exemplo, se você não tiver uma visão integrada, você pode contaminar o lençol freático, você pode contaminar um manancial de superfície, como a Lagoa do Jequi, Lagoa de Extremóis, por acondicionar mal o seu lixo. Então, a disposição final é fundamental. Por isso que já comporta você ter, nesse eixo sul, né, um aterro sanitário que seja produto de uma articulação com o município. Pode ser pelo consórcio público. Um consórcio público permitiria você ter operacionalização de um aterro sanitário que certamente iria suprir, como o da Zona Norte, né, desse eixo norte, ele pode suprir municípios que estão até fora da região metropolitana, como João Câmara, como Touros, né, se você quiser, pode, porque tem, às vezes, o acesso mais facilitado do que o acesso de Natal, de alguns bairros, de algumas áreas de Natal, nesse eixo sul, que tem todo um congestionamento para as carretas chegarem até lá. Jorge, eu lembro que eu fiz uma matéria no dia 15 de julho de 2015, quando foi retomada a reunião da região metropolitana, o senhor estava lá. Depois disso, os grupos de trabalho andaram, como é que está a situação? Olha, o Conselho Metropolitano, o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de Natal, o CDMN, ele é o único conselho metropolitano do país que tem a presença de vereador pelo Parlamento Comum, né, vereadores dos 14 municípios que integram a região, com um direito a um assento com direito a voz e voto, né? Então você tem os 14 municípios, né, através das prefeituras, o prefeito ou prefeita titular quem é o representante institucional,
né, dos 14 municípios. O governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças, da CEPLAN, é quem preside, né, institucionalmente a figura do secretário ou secretária, se for o caso, né. Um deputado pela Assembleia Legislativa, entre os 24 deputados, é designado pelo presidente um membro, né, e entre os 181 vereadores dos 14 municípios da Grande Natal, também um vereador, no caso, atualmente é o vereador Geraldo Veríssimo, que foi presidente da Câmara de São Gonçalo do Amarante, e que integra esse colegiado representando o conjunto dos vereadores. E, certamente, na retomada, depois de mais de 5 anos sem funcionar, a partir de julho de 2015, voltou a funcionar, foram empossados esses conselheiros e, em seguida, passou a reunião me parece que em outubro de 2015, que definiu 6 ou 7 grupos de trabalho, que é previsto no próprio regimento e no próprio estatuto do Conselho, né, para que trate de questões temáticas, né, saúde, educação, esporte, cultura e lazer, segurança pública. Então, essas temáticas estão tratadas pelos conselhos. E aí vem realmente as reuniões regulares, né, pelos grupos temáticos, né, que são os grupos de trabalho. Isso é o que vem acontecendo. Agora, eu não tenho conhecimento de ter tido, após outubro de 2015, uma reunião do próprio Conselho, que é preciso ter essa pauta. E a própria sociedade foi criado pelos movimentos sociais um Fórum Metropolitano de Entidades Populares. Eu me lembro que em agosto de 2013, nós fizemos um seminário do Parlamento Comum da reitoria da UFRN, que tratou dessa matéria de construir uma agenda metropolitana, e logo em novembro foi criado, no mesmo ano de 2013, criado esse fórum que envolve grêmios estudantis, diretórios de estudantes de universidades, movimento sindical, movimento comunitário, demais movimentos sociais, que é o Fórum Metropolitano de Entidades Populares, né? Sindicato de Trabalhadores Rurais, Sindicato de Trabalhadores, né, Servidores Públicos de cada município, enfim, que integra essa região. Então, é um instrumento para fomentar o debate, criar a agenda metropolitana e oferecer aos prefeitos e os demais membros do Conselho que tratem essa matéria naquelas questões que realmente têm dimensão metropolitana. Jorge Câmara, muitíssimo obrigado por estar conosco no programa de hoje, Jornal Potiguar Notícia de hoje. Eu anotei outras coisas aqui para lhe perguntar, mas o tempo já se exauriu. Eu queria convidar para você voltar outro dia para nós tratarmos mais especificamente do seu objeto de estudo no mestrado, certo? Que é sobre o saneamento na região metropolitana. De qualquer forma, fica o convite, nós vamos agendar, e muitíssimo obrigado por estar conosco no programa de hoje. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e pela sua audiência, né, você que nos acompanha no Jornal Potiguar Notícia. Um grande abraço e estamos à disposição. Muitíssimo obrigado aos amigos, às amigas que nos acompanham pelo Facebook, pelas redes sociais, pela PNTV, pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, potiguarnoticias.com.br. Um grande abraço e até mais.